Paulo Nunes, tu que elogiou tanto o doutor Nestor, pode começar aí, dar o boa tarde para ele. Poxa, fazia tempo que eu não conversava com ele no WhatsApp, doutor Nestor Raim. Primeiro, lhe agradecer pela atenção conosco aqui da RDC TV. Eu lembro, por exemplo, do episódio lá de 2018, daquele River e Grêmio. O doutor Nestor sempre foi muito solícito comigo, a todo momento nos atualizava e hoje, mais uma vez, nos atendendo. Obrigado pela atenção, doutor. Boa tarde. E já lhe encaminhando a primeira pergunta, né? A gente está falando aqui da necessidade de vencer. Hoje é um jogo propício, né? Contra o Sport fora de casa. Bem, boa tarde a todos os amigos que estão aí no estúdio. Um abraço especial a ti, Paulo Nunes, e a todos os telespectadores e ouvintes. Realmente, o jogo de hoje é um jogo importante porque, na medida em que o Grêmio não conseguiu classificação a Libertadores, se tornou um desejo muito palpável por parte do torcedor conquistar esse Campeonato Brasileiro. E a nossa arrancada não foi boa. Então, nós precisamos logo recuperar esse terreno, reagir rapidamente. E temos hoje o alento da possibilidade de que jogue por algum tempo a nossa maior contratação, que é o Douglas Costa, que era um sonho nosso, que se perfectibilizou. Então, esse jogo é muito emblemático e muito importante na trajetória do Grêmio para tentar conquistar esse, que é o campeonato mais fulgurante que disputamos nesse ano de 2021. Ribeiro Neto. Um grande abraço ao amigo. A minha questão é mais macro, né? Eu tenho, claro, evidentemente, algumas opiniões pontuais, e não tenho nenhum problema, eu reafirmo que, por enquanto, eu estou frustrado, né, com o trabalho do Thiago Nunes, porque eu esperava, e estou dando essa vírgula, porque está recém-iniciando o trabalho dele, que ele mudasse, né, especialmente da verticalidade do time do Grêmio. Mas tem algumas coisas que eu acho que é sobre política de futebol, e aí é uma coisa maior, né? O Grêmio tem um discurso de aproveitamento de jovens, mas o que a gente está se verificando por enquanto, doutor Nestor, é que a fila aquela que a gente tanto reclamava que existia na época do Renato, os cascudos, ela se mantém. Como é que vocês da direção estão vendo isso aí, estão acompanhando esse processo? Bem, eu penso que toda essa questão do aproveitamento dos jovens é uma coisa que eu estou muito sintonizado contigo, Ribeiro Neto. Isso, para mim, é o grande mote da vida do Grêmio. Ou seja, se nós observarmos os últimos anos da vida do Grêmio, foram os jovens os responsáveis fundamentais pelo equilíbrio das contas do time do Grêmio. Então, nós precisamos formar jogadores, e para formar jogadores precisamos colocá-los para jogar. Então, todos nós estamos aí de acordo no sentido do aproveitamento dos jovens. Agora, penso que um treinador que chega num time como o Grêmio, com muitos remanescentes de momentos muito bons da vida do Grêmio, com um histórico de serviços prestados fundamental, eu penso que nós temos que ter um pouco de paciência, porque aquilo que não vem ao público e que tem que ser gerido pelo treinador, pelo futebol, pelo Marcos Herrmann, diz respeito a como gerir este vestiário sem causar fissuras, respeitando os serviços prestados, respeitando a antiguidade, que também, de certa forma, é posto. Olha só, de certa forma é posto. Então, essa administração de vestiário é que o Thiago Nunes vem fazendo e que talvez não faça com que haja uma aceleração nessa questão específica. Talvez. Eu não faço parte do futebol. Eu sei. Só dizendo a impressão que tenho é que tem que haver uma gestão do vestiário. E o Thiago Nunes, que vem de uma experiência no Corinthians, onde ele fez mudanças muito rápidas, ele está sendo cauteloso nessas mudanças. Não, mas eu comungo da mesma ideia e não tem problema. O senhor está dando a sua opinião pessoal e eu gosto porque o senhor fala. Isso aí, para mim, é o elogio ao senhor, tá? O senhor tem opinião própria, né? Então, assim, mas isso aí que o senhor falou, eu concordo. E foi o que eu pensei. Olha, ele chega, ele teve problemas no Corinthians, né? Por ter sido, assim, radical demais em algumas coisas. Então, ele respeitou, tal, foi levando. Só que já passou o Campeonato Gaúcho, já passou a primeira fase da Sul-Americana
E está na hora de ele começar a botar o dedo, né? E tem esse ciclo que o senhor falou de chegar, acomodar as melancias, respeitar alguma coisa. Na minha visão, já terminou. Se não fizer isso rapidamente, a evolução do time do Grêmio, que é tão necessária, quando olha, pode machucar o início de uma campanha, doutor. Eu vou dizer, tá? Eu fiquei muito preocupado com o desempenho do Grêmio. Pois é, Ribeiro Neto, mas esta velocidade com que tudo isso que queremos, a velocidade com que isso deva se processar, só quem pode responder é o próprio Thiago Nunes e o diretor Marcos Herrmann. Eles é que podem aferir, levantar o problema, procurar equacioná-lo, imprimir a velocidade exata ao tamanho da questão que eles têm para resolver. Se é que esta questão que estamos aventando realmente procede. Eu estou aqui dando uma opinião que posso dá-la, não estou interferindo no futebol, estou dando só uma opinião. Eu penso que essa prudência vem dessa questão. Se ela vem dessa questão, quem pode dar o tom e a receita da dose, do apressamento ou do retardamento, só pode ser os responsáveis pelo futebol. Nós ficamos aqui, obviamente, vocês têm todo o direito e dever até de especular sobre isso, mas acho que eles é que sabem o que deve ser feito para evitar traumas, evitar problemas de desunião e que podem infligir a um grupo de jogadores e trazer um problema maior se ele não for feito na dose certa e na hora certa. Guilherme Paz aqui, e algo que me preocupa muito no tricolor gaúcho é Jean Pierre. Eu torço muito por ele, pela pessoa, pelo jogador há muito tempo, e sempre que eu espero que ele vai render, ele vai para o banco de reservas e acaba também se envolvendo em polêmicas extracampo. Como é que tu analisa esse momento do jovem? Bom, eu me sinto, no momento, um pouco frustrado, sabe? Porque eu sempre, publicamente, elogiei a condição e, vamos dizer assim, o futuro desse jogador. Eu o considero equipado para grandes voos, para ser um jogador, por exemplo, eu imaginava titular da seleção brasileira em 2022. Então, tu podes imaginar, se eu pensava isso, ver agora como as coisas estão se processando, realmente preocupa e lembra aquela parábola bíblica dos talentos que Deus, para quem acredita, distribui para cada um, mas os talentos têm que ser enterrados, os talentos têm que ser burilados, têm que ser exercidos e tem que haver esforço e trabalho. Quando isso não existe, o processo de melhora se dá por esta insistência e por esse trabalho insano por melhorar e por ter confiança e por acreditar. Eu tomo como exemplo o jogador Ferreira. O Ferreira, eu tenho a impressão, e também é só impressão, eu não tenho frequentado mais vestiário, etc., que quando o Ferreira, antes de entrar em campo, ele deve se olhar assim no espelho e dizer assim, mas, gente, eu sou uma versão redivível do Cristiano Ronaldo, como é que os caras não viram isso antes? Ele tem uma confiança nele mesmo que é enorme. Vocês dirão, mas isso é um exagero. Mas eu quero dizer o seguinte, sem confiança, ninguém chega em lugar nenhum. E excesso de confiança é melhor do que nenhuma confiança. Nunes. Bom, da minha parte, até com o doutor Nestor, duas questões e uma rapidamente. A primeira, até o Nestor falou na abertura, se o doutor Nestor Rain fosse o treinador, o Douglas Costa seria titular hoje ou ainda esperava no banco e ver o decorrer da partida? E a segunda é também sobre o Ferreira, até aproveitando o gancho, sobre a renovação dele, né? O que você pode falar, como é que está essa situação? O torcedor pergunta muito para a gente, né? Bem, em relação ao Douglas Costa, objetivamente falando, para contratar esse jogador, o Grêmio fez uma análise muito profunda de todo o histórico dele, que é muito fulgurante, mas inclusive de alguns problemas médicos que ele teve em função de desgaste por excesso de jogos e por um retorno antecipado aos gramados quando ele não estava completamente curado. Agora, o Douglas Costa,
é um jogador que volta para jogar no Brasil aos 30 anos de idade, no auge do seu esplendor físico, porque ele é um jogador que se cuida muito, e um jogador com mercado em outros times importantes do mundo, que lhe fizeram propostas. Então ele vem para o Brasil com 30 anos, feliz, porque é um homem realizado do ponto de vista econômico, para jogar num time que não é aquele negócio de boca para fora, né? Eu lembro que o Douglas Costa, quando ele vinha ao Brasil de férias, ele colocava uma camiseta do Grêmio e ia lá para o estádio torcer pelo Grêmio. Quando ele deu entrevistas, inclusive para repórteres que não eram daqui, ele sempre fez questão de ressaltar suas origens. Então nós temos por ele uma grande expectativa de que ele possa fazer desfilar aqui esse imenso futebol e essa experiência acumulada que ele teve com os grandes técnicos que o treinaram na sua carreira profissional. Então ele teria sempre lugar. Quanto ao Ferreira, eu vejo com muita tranquilidade o desenvolvimento das questões que envolvem o Ferreira lá por parte desse rearranjo que haverá em relação a ele, porque o Ferreira é um jogador ambicioso, o seu técnico, o seu empresário também, acredito, tem a mesma postura. O Ferreira deseja jogar a Copa de 2022. E isso é um sonho que ele embala. Penso que o Grêmio reconhece o seu valor e o empresário o esforço do Grêmio. Eu vejo que não, na minha visão, também de torcedor. Eu não estou capitaneando essa situação, nem é a minha função. Eu vejo que esse acerto está muito próximo de acontecer em bases muito confortáveis para o jogador e para o Grêmio. Para fechar. Não, eu sabe que por isso que eu falei que é muito bom ouvir a opinião do Nestor Rain, né? Eu até só faço um reparo. Eu também acho que confiança é tudo, em qualquer área, né? O Paulo Nunes, por exemplo, ele se incorpora o Tino Marcos aqui e vai pro jogo. É impressionante. Agora, eu só gosto assim, para atacante é mais fácil ser assim, né? Porque a zona que ele decide sempre para agregar. Eu tenho medo quando o Juan, por exemplo, acha que é o Beckenbauer antes do tempo e aí enfeita demais. Mas tudo bem. O caso do Zé Gabriel, do Inter, que acha que é o Figueiredo. Mas não é nem isso. Eu acho que estima e confiança realmente é muito importante. O senhor acha, analisando o macro, que também isso seria importante, estaria faltando para o time do Grêmio como aspecto coletivo, doutor Nestor? Só me sintetiza um pouco melhor, porque o volume baixou um pouco, Ribeiro Neto, eu não ouvi é que, a integralidade da tua pergunta. Poderia repeti-la rapidamente? Talvez eu não tenha feito ela de forma mais objetiva. O jogador individualmente ter a confiança é fundamental, mas no coletivo também é. E acho que isso também está faltando um pouco no aspecto coletivo do time do Grêmio, né? Ter mais confiança, ter mais estima, porque às vezes eu acho que o Grêmio, como as coisas não dão certo, o time do Grêmio acaba caindo de produção também nesse quesito. Pois é, Ribeiro Neto, aí eu tenho uma dificuldade de fazer uma avaliação mesmo como torcedor, porque eu vejo no Grêmio, nos últimos jogos, mesmo nesses como derrotados, primeiro uma mudança em relação ao Grêmio anterior, sem desdouro a quem viu o Grêmio antes, enfim, mas eu noto que o Grêmio está mais bem preparado fisicamente e não vejo uma atitude mental negativa. Agora, eu acho que tu tens uma expectativa correta no seguinte: quanto mais o Grêmio encaixar, tiver sucesso, a confiança se agrega disso. Os jogadores individualmente vivem de boas atuações. O coletivo também vive de boas atuações e a confiança é forjada no sucesso que essa atuação coletiva gera. Quando há problemas de encaixe, quando, por vezes, um outro time também se sobrepõe, essa chamada confiança, ela fica não titubeante, mas não fica exercida em função do insucesso. Aí o treinador, a equipe técnica do Grêmio, vai à intimidade do vestiário, dos treinamentos, para que o Grêmio chegue a esta condição ideal. Eu acho que, para responder objetivamente, a confiança coletiva vem
do clube achar uma forma de ocupar os espaços, também das estratégias de jogo, da tática vencedora. Quando isso não acontece, todos ficam em busca desse melhor momento. E aí, o torcedor e nós que ficamos olhando o jogo, ficamos com alguma dúvida. Mas eu penso que o Grêmio deve retomar essa confiança coletiva na medida em que também esses jogadores que tu citaste, o Juan, todos eles têm uma confiança pessoal enorme. Isso ajuda muito a montar um coletivo forte. E cabe também, e acho que isso é muito bem feito no Grêmio, aos mentores ali, tem jogadores muito cascudos, muito experientes ali, e auxiliam, aconselham os jovens a trazê-los a uma condição de realidade. Guilherme aqui, muito obrigado, boa tarde a você e um bom jogo hoje à noite. Obrigado também por me ouvir e pelos telespectadores que estão aí. Um ótimo programa a todos. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. É um prazer conversarmos sobre esses temas.